esse nosso quadro é o Na Fogueira, é onde tem as perguntas um pouco mais tensas, assim, para mostrar que a gente sabe fazer pergunta séria também, não só resenha. A primeira é, você jogou, foi goleiro no Remo, e treinou o Paysandu. Eu queria saber qual time é maior e qual a melhor torcida. Olha, vou ser muito sincero com vocês, mas muito. Eu tenho um carinho tão grande pela cidade de Belém e pelas duas torcidas, tanto de Remo como de Paysandu. E Uhum. aqui não é demagogia, eu não fico em cima do muro e eu falo mesmo, você pode ter certeza. Mas eu sou muito bem, mas muito bem recebido e muito bem tratado em Belém. É uma cidade maravilhosa, eu gosto de fazer caminhadas e assim, você sendo técnico do rival, geralmente você tem piadinha, tem gozação, aquelas coisas todas. E eu sempre fui muito bem recebido também, muito bem tratado pela torcida do Remo, até por ter jogado no Remo. Então, eu acho que é o respeito que você impõe quando você chega no local, de não criar ou não acirrar ainda mais a rivalidade que já existe naquele local. É totalmente diferente eu trabalhar em Belém com as duas torcidas, tanto de Remo como de Paysandu, que são torcidas maravilhosas, torcida fanática, como aqui em Campinas, que é totalmente diferente. Né? Eu trabalhar na Ponte Preta e, logicamente, com a torcida do Guarani. Né? Mas como eu não fico em cima de um muro, eu tenho certeza que a torcida do Paysandu é maior que a torcida do Remo. Oh, Nossa, gostei. pensando Falou, muro. Isso falou. é bom. E, obrigado. A segunda pergunta envolve o ano passado, envolve a Ponte. Ano passado você ficou na Ponte, né? Comandou a Ponte. E na Série B, quando você foi demitido, estava em terceiro lugar, se eu não me engano, na Série Exato. B. E o que aconteceu? Muita coisa foi ventilada. Falaram que o elenco estava rachado com você, era coisa da diretoria. O que aconteceu na verdade mesmo para ter ocorrido essa demissão, né? Olha, assim, como eu falei para vocês que a gente tem que se preparar para vitórias, como a gente tem que se preparar para conquistar campeonatos, eu fui muito sincero com o Tiãozinho, com o Fábio Moreno, que era coordenador, e com o Gustavo Bueno, que era executivo naquela época. Falei, a gente precisa fortalecer nosso elenco, nós precisamos fortalecer o elenco. Tinha-se uma ideia, ou passou uma ideia para o torcedor, que aquele elenco da Ponte Preta era qualificado, que não precisava mais reforçar ao longo do campeonato, que ia conseguir o acesso com pés nas costas, na verdade. Nós fizemos gradativamente bons jogos, até porque nós deixamos a Ponte Preta em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, dentro da fase da chave de classificação, que são os 4 que poderiam subir, ascender o acesso à Série A. Só que o Campeonato Brasileiro da Série B, até por experiência que nós temos bastante, temos disputado vários campeonatos da Série B, esse campeonato é enganoso, principalmente no primeiro turno. Muitos clubes se acertam, né, procuram se acertar no primeiro turno, em busca de contratações, em busca de reforços para a sua equipe, para poder aí sim entrar no segundo turno e ser muito mais decisivo do que o primeiro turno. Então foi isso que eu estava passando para a nossa diretoria, para o Tiãozinho, que nós precisávamos reforçar a nossa defesa. Eu via naquele momento um ponto fraco da nossa equipe, era a nossa defesa. Nós já conversamos bastante em relação a isso. Precisava qualificar e como, não sei porquê, ou alguma situação em relação à questão financeira, eu não fui atendido. E eu batia muito forte em cima disso. A gente tentava propor alguma situação de jogos e eu via que a nossa defesa falhava demais. Então era o ponto forte e eu fiquei muito... Quando você insiste demais numa situação, ou você acaba sendo... eles acabam, né, na verdade, contratando jogadores para você, ou acaba, né, que você fica um pouco mais exposto em relação a isso, e foi o que aconteceu. Não teve briga com jogadores nenhum, não teve desgaste nenhum com jogadores, muito pelo contrário, a gente se dava muito bem, mas teve sim esse desgaste de uma cobrança da diretoria, em cima da diretoria, para poder reforçar o nosso elenco, porque eu sabia que no segundo turno os jogos seriam muito mais decisivos como foram, e depois mostrou para vocês, né, mostrou para nós que foi decisivo, e que com uma situação com o Marcelo Oliveira chegando, teve pontos que eu cito aqui na defesa de vários jogos que nós perdemos aqui em Campinas justamente por falhas individuais, principalmente da defesa,
Então, eu acho que acabou que eu enchi demais o saco, né, da nossa diretoria. Eles pegaram e, Brigatti, toma seu boné aqui e vai embora. Foi isso que aconteceu. É uma situação meio atípica, né? Porque, pô, terceiro lugar, querendo ou não, tentava propor o jogo, Sim. né? Apesar de ter um jogadores não tão qualificados assim, né? Mas só resta lamentar, né? Porque depois veio Marcelo Oliveira lá, Fábio Moreno, não serviu pra merda nenhuma. Na verdade, foi uma situação que eu tinha certeza que a Ponte Preta subiria aquele ano. Porque nós começamos um trabalho e era jogo a jogo, a gente tirando o máximo desses atletas. Lógico que tem revés em jogos, tem o adversário também, que tem uma qualidade. Enfim, mas eu tinha certeza. Se eles atendessem ao nosso pedido de ter reforçado um pouco mais a defesa, ter trazido jogadores, principalmente de meio de campo também, né? Porque é um campeonato longo, um campeonato que aos poucos vai se afunilando, com jogos de terça-feira, jogos de sexta-feira, enfim, jogos em sequência, que você precisa ter um elenco forte. Então, não fui atendido naquele momento, foi uma pena, até porque interrompeu um trabalho que vinha sendo muito bom. A gente tinha jogadores, assim, um contato com eles diário, de muito profissionalismo. Eu gosto muito, eu sou brincalhão, eles me respeitavam demais, sempre respeitei eles demais também. Enfim, foram situações de cobrança em cima da diretoria que acabou naquele momento, acho que extrapolando e eles não entenderam aquele momento que precisava reforçar, porque o campeonato tinha suas dificuldades pela frente, e eu acabei, como já disse aqui, pegando meu boné, meu apito e fui ser feliz em outro local. Mas eu acho que além de você ter um elenco forte, ele tem que ser extenso também, porque 38 rodadas são muita coisa. Daí vem lesão, até doenças normais, tipo uma gripe que o jogador pega, tem que ficar fora de um jogo. Isso já vai quebrando tudo, né? Exatamente. São assim, é o perigo que tem o Campeonato Brasileiro, que você tem que Uhum. saber, né? E essa experiência nossa adquirida em cima de Campeonato de Série B mostra muito isso aí, que você precisa ter um elenco forte, um elenco que você dispute uma partida na terça-feira e possa, né, ter uma situação de trocas de jogadores para sexta-feira para manter uma equipe forte, uma equipe equilibrada, porque campeonatos de ponto corrido você tem que ter um elenco muito bem preparado, muito forte, porque a sequência de jogos mostra que com contusões de atletas, com suspensões de atletas, você acaba tendo jogos decisivos, uma equipe não equilibrada, não qualificada para aquele jogo ali, que depois na frente pode fazer a diferença. Sim. Agora eu vou só fechar aqui